Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Eu farei um sermão tópico aqui. O pastor Hernandes não está aqui hoje. Ele é o expositivo. Mas essa semana eu estudei um assunto chamado os vales que nós, como crentes, passamos na vida. E eu fui estudar esse negócio de vale na Bíblia, mas encontrei tanta coisa. E talvez você esteja hoje enfrentando um vale. Vale é uma metáfora bíblica, significa um tempo de dificuldade, um tempo de deserto, uma enfermidade, um desemprego, um deserto espiritual. Você não está lendo a Bíblia, não está orando, as coisas de Deus não encantam mais seu coração. E às vezes a gente acha que quando a gente está vivendo um momento como esse, Deus não está com a gente. Veja lá em 1 Reis, capítulo 20, que Acabe, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e com ele 32 reis. Qual era o propósito? Destruir definitivamente o povo de Deus. No verso 23, eu queria que você lesse comigo. Diz aqui: os servos, 23, o que diz? Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos contra eles em planície, e por certo seremos. Então preste atenção, os sírios diziam: é difícil lutar contra esse povo, porque esse povo não luta em planície, ele só luta em montes. Esse foi o diagnóstico que os 33 reis fizeram sobre Israel. Mas o versículo 28, que é o versículo que vai dar o mote, o tema da nossa mensagem nesta manhã. 1 Reis 20, versículo 28. Vamos ler juntos, bem forte? Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor, o nosso Deus, Ele é o Deus dos nossos montes e dos nossos vales. Deus é o nosso Deus quando estamos em momentos altaneiros, porque os montes significam segurança, prosperidade, tranquilidade. Mas também Ele é o Deus dos nossos vales, dos nossos momentos difíceis. Na Bíblia, o vale é uma metáfora dos tempos difíceis, de dor, de sofrimento, de desânimo. Talvez você esteja aqui nesta manhã, você que também está nos assistindo, participando do culto, você está passando por um vale, agora, no seu casamento, no seu relacionamento familiar, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu relacionamento com Deus. Mas eu queria trazer uma mensagem de consolo,
de libertação nesta manhã. Não importa o momento que o crente esteja vivendo, Deus está conosco. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Antes da gente entrar em alguns vales que eu vou apresentar para você nessa manhã, eu queria fazer 3 afirmações que eu acho que são muito importantes sobre os vales. Primeiro, os vales fazem parte da vida. Os vales são inevitáveis. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11. Deus vai dar a terra prometida para o povo, a terra que mana leite e mel. Mas veja a descrição que Deus faz no versículo 11. O que diz? Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, das chuvas dos céus beberás as águas. Então, nessa terra prometida, vocês vão passar por montes e por vales. A terra que Deus está... Por isso que Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dá uma lida, você vai descobrir o que Pedro diz para mim e para você. Ele diz assim, vamos lá? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse o quê? Então, o sofrimento é uma coisa não extraordinária, mas ordinária na vida do crente. A nossa marcha na vida cristã, ela é de altos e baixos. É tempos de júbilo, de alegria, tempos de tristeza, de choro, de luta, de batalha, de desânimo. Segunda verdade que nós queremos falar sobre os vales da vida do cristão. Primeiro, que eles são inevitáveis, fazem parte da vida. Segundo, os vales acontecem com todos, eles são imparciais. Eu me lembro de um livro que eu li, escrito por um rabino, que ele teve uma criança com deficiência, e o título do livro é Porque Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Se você observar, coisas ruins, tragédias, acontecem sobre todo mundo. Se você for lá para Mateus capítulo 5, versos 4 e 5, diz que Deus faz ou manda sol e chuva sobre justos e injustos. Essa tragédia que a gente está acompanhando lá no Rio Grande do Sul atingiu a todos. Não é uma tragédia parcial, é imparcial. Alcança quem merece, quem não merece. Então todo mundo nessa vida vai passar por crises. Se você observar o que está lá no Salmo 34, o Salmo 34 tem uma promessa maravilhosa. Salmo 34, versículo 19. O que é que diz o Salmo 34, 19? Vamos bem forte, o que é que diz? Muitas são as aflições, mas o Senhor... São muitas ou são poucas? Muitas. Mas qual é a bênção? Vamos ser libertos de todas. Então você segura aí. Você está passando por um vale difícil. Às vezes o vale é um dia, uma semana, um mês, anos. Os vales, além de inevitáveis, imparciais, eles são imprevisíveis. Nós não podemos prever
planejar, cronometrar. Eles vêm inesperadamente, vêm com um telefonema à noite em casa. Depois de um dia abençoado, você recebe um telefonema. Vem numa segunda-feira, quando você chega no trabalho e diz que você está demitido. Vem quando você vai numa consulta médica e o médico diz: olha, o seu estado é grave. É grave. Mas eu queria caminhar com vocês sobre alguns vales na Bíblia. Vamos para Gênesis, capítulo 32. Um vale famoso chamado Vale de Jaboque. Vale de Jaboque. Começa capítulo 32, versículo 22. E é nesse vale que nós temos aqui Jacó, que era neto de Abraão, filho de Isaac. Era um crente não muito exemplar. Mas apesar de todo o seu comportamento, Deus o amava, Deus o escolheu. E até esse momento ele é abençoado, tem 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel. Mas ele ainda não tinha passado por uma experiência de conversão. Ele tinha que fazer um acerto com Deus. E diz o texto aí, que ele levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque. Ficando ele só, versículo 24, lutava com ele um homem até ao romper do dia. O profeta Oséias diz que foi Deus que veio ao encontro dele e lutou com ele. E o segredo dessa luta aqui não era Jacó vencer Deus, é Jacó ser vencido por Deus. Nós não vamos vencer Deus. A maior bênção é quando Deus nos nocauteia, é quando Deus nos derruba, é quando Deus nos prostra. E aqui no texto você vai descobrir que ele trava uma luta com esse Deus. E o vale de Jaboque significa o vale do acerto de contas com Deus. É o vale da transformação. É o vale onde você tem que entender que sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a transformação de Deus, você não vai a lugar nenhum. Não adianta ter uma família próspera, não adianta ter riqueza, não adianta ter absolutamente nada, se a sua vida não está acertada com Deus. E diz o texto, no versículo 26, ele se agarra com Deus: não te deixarei ir se me não abençoares. E diz o texto que Deus tocou na junta e ele caiu. E é tão bonito, porque no versículo 30 e 31 eu queria que você lesse comigo, 30 e 31 do 32, o que diz? Aquele lugar, pois disse, vi Deus à face, e a minha vida, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Um novo amanhecer, uma noite de luta, mas uma noite de transformação. Talvez esse vale que você esteja passando é porque você precisa acertar suas contas com Deus. Há muitos crentes que têm um currículo maravilhoso. É filho de crente, é neto de crente, é presbítero, é isso, é aquilo, é presbiteriano de não sei quanto tempo, conhece os princípios da fé reformada, mas precisa de transformação, precisa de um encontro pessoal, como aconteceu isso aqui.
Deus nos leva muitas vezes para os vales da vida, justamente para nos abençoar, para nos transformar. Por favor, vamos para o livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Versículo 23, depois vieram até o vale de Escol. Nós saímos do vale de Jaboque, vamos para o vale de Escol. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Eles voltaram, vieram até Moisés, e dos 12, que foram 10, deram um relatório negativo. Versículo 31, eles disseram, porém os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Se o vale de Jaboque é o vale da transformação, o vale de Escol é o vale da incredulidade e do medo. A pergunta aqui é, vou em frente ou desisto? Creio nas promessas de Deus ou não creio nas promessas de Deus? Avanço ou não? Preste atenção, meus amados irmãos, que muitas vezes Deus nos leva para esses vales, onde eu e você temos que tomar decisões importantes na nossa vida, na dependência de Deus, crendo nas promessas de Deus, sabendo que Deus é que está conduzindo a nossa vida, e nós precisamos vencer a nós mesmos, os nossos medos, a nossa incredulidade. Talvez você esteja vivendo um momento desse, um vale desse na sua vida. E aí você tem 2 opções, ou você olha para os obstáculos, ou você olha para as oportunidades que Deus está lhe dando. Todos nós conhecemos a história. Esse vale de Escol aqui é o vale em que o povo poderia avançar, conquistar a terra prometida. Mas infelizmente, o povo se rendeu ao medo, ao temor. E aquela geração pereceu no deserto. 1 Samuel, capítulo 17. Outro vale na vida do povo de Deus. O vale do enfrentamento, do conflito. 1 Samuel capítulo 17, versículo 2, diz assim, porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acampavam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Preste atenção. Estavam estes num monte do lado da além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém. E entre eles o quê? O vale. O vale. Aqui é o vale do conflito, é o vale da batalha. Se você observar bem, o exército de Israel estava sendo desmerecido, zombado por um filisteu de 9 metros de altura. No versículo 11, veja aí, 1 Samuel 17, 11.
Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Mas aí, falar para o 32, 1 Samuel 17, 32. Vamos ler bem juntos o que diz? Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha que coisa bonita. Irmão, chega uma hora na minha vida e na sua vida que a gente tem que enfrentar o problema, que a gente tem que enfrentar o gigante, que a gente tem que matar o gigante. Nós não podemos na vida cristã ter momentos onde o conflito precisa ser feito, a vitória precisa ser conquistada e a gente fica com medo. Eu e você precisamos vencer os gigantes da nossa vida. Há gigantes de todo tipo da nossa vida, que precisam ser combatidos e que precisam ser vencidos na força de Deus. Davi, quando vai, ele não vai na força dele, ele vai em nome do Senhor. E esse vale para mim, meus amados irmãos, o vale de Elá, é o vale do enfrentamento, do conflito. É o vale que eu e você, nós precisamos vencer os gigantes da nossa vida. Amém? Você tem algum gigante que precisa ser vencido na sua vida? Algum vício, algum problema, alguma circunstância, alguma situação, alguma pessoa que lhe prejudica, que lhe traz não aproximação de Deus, mas afastamento de Deus. Há coisas na nossa vida que precisam ser resolvidas. E aí está o vale de Elá. Mas há um quarto vale que eu queria chamar a sua atenção. 2 Crônicas, capítulo 20. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, se juntaram com os menuítas e vieram pelejar contra Josafá. E no versículo 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Todo já. E é tão interessante, porque o povo aqui está para correr um risco de morte, de destruição. E veja, no versículo 12 do capítulo 20, o que Josafá faz. Ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos. Ou seja, nós somos incompetentes e nós estamos sem direção, desnorteados, nós não sabemos o que fazer. A resposta do Senhor vem no versículo 15: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas... Você tem alguma causa na sua vida que não é sua, é de Deus? Toda causa possível é minha, toda causa impossível é de Deus. Deus manda o povo descer as ladeiras de Ziz, se concentrar no vale. E eu queria que você fosse, por favor, no versículo 26.
Vamos ler bem forte. O que é que diz aí? Ao quarto dia se ajuntaram, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Amém. Sabe o que significa isso? É que eu e você precisamos obter de Deus vitórias extraordinárias, para a gente entender que esse vale que nós estamos passando, de impossibilidades, de sofrimento, vai se transformar em louvor, em alegria na presença de Deus. Amém? Tem o vale da bênção, não é em Araçariguama, é na nossa vida diária. Quando você tem situações que você não consegue resolver, e que você ora, e que você coloca diante de Deus, e Deus vai e resolve. Mas eu queria ir lá para o Salmo 84, e aqui eu começo fechando a nossa meditação. Salmo 84, o povo peregrinava de todos os lugares para ir ao templo, e para chegar até o templo, havia um vale chamado Vale Árido, que na linguagem hebraica é Baca, o Vale de Baca. Salmo 84, versículo 6 diz: o qual passando pelo vale árido, Vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O que é o Vale de Baca? É o vale árido, é o vale da secura, é o vale da aridez. É quando eu e você, nós perdemos a alegria, o contentamento, a satisfação, o prazer, diante das lutas, da caminhada, diante das distâncias, diante da sequidão, diante de crises pessoais, internas, inexplicáveis, imprevisíveis. Nós ficamos secos, áridos. Mas diz o texto que Deus é poderoso para fazer desse vale árido um quê? Manancial. Ou seja, o nosso projeto é chegar em Sião, o nosso projeto é chegar à presença de Deus. E diz o texto que a nossa força está em Deus, os nossos corações estão aplanados em Deus, nós estamos tristes, nós estamos áridos, nós estamos desmotivados, mas Deus tem o poder de derramar força na nossa fraqueza. Jesus, Ele é a água da vida, Ele é a fonte de água viva, então Ele transforma a nossa aridez em manancial. Manancial. Mas eu vou para o último vale aqui. Você continua em casa, tá? Arruma o dicionário aí, você vai ver quantas vitórias, quantas bênçãos Deus deu ao seu povo quando esse povo estava no vale. 23:4, Salmo, vamos ler juntos? O que que diz? Ainda que eu ande, não temerei, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte. Alguns tentam identificar geograficamente algum quênio lá próximo de Israel, onde Davi provavelmente passou por esse quênio. Eu queria que você se lembrasse o que é passar pelo vale da sombra da morte.
A sombra aqui ela é uma coisa fictícia, ela é um medo. É o medo. É o meu medo e o seu medo. A sombra, ela não é a realidade. Por isso que a nossa mente é criativa. E as nossas sombras, elas são maiores do que de fato as coisas são. Mas o que é bonito nesse texto é que ele diz que nesse vale da sombra da morte, eu não estou sozinho. Deus está o quê? Comigo. Esse vale é temporário. Ainda que eu ande, e o andar aqui não é andar para a vida toda, é um passar. E se você for ver a minha vida e a sua vida, sempre nós estamos passando de provação em provação, de vale em vale, de montanhas e vales. Mas onde tem sombra, segundo os entendidos, tem luz. Pode existir sombra sem luz? Não. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Se eu me concentrar na sombra, no meu medo, se eu ficar angustiado, mas se eu olhar para a luz, se eu entender que a luz está comigo, que Deus está comigo, e que esse vale é passageiro, nós vamos passar. Eu não estou sozinho, Deus está comigo no vale. Deus tem um propósito para cada vale que eu passe nessa vida. Amém? Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é criar esperança no nosso coração. Paulo coloca isso em Romanos capítulo 5, quando ele fala que a tribulação produz paciência, paciência, perseverança, e a perseverança é a esperança. Eu queria que você fosse para Oséias, capítulo 2, versículo 15. Oséias, capítulo 2, versículo 15. Onde o vale, ele é comparado como uma porta para a esperança. O que diz? Vamos ler juntos? Vamos ler bem forte, Oséias 2,15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de... Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Porta, um vale, como porta de esperança. Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando na sua fé, Deus está purificando a sua fé, Deus está trabalhando no seu caráter. Amém? Você está passando por esse vale, mas esse vale é para Deus purificar a sua fé, tirar as impurezas da sua fé, trazer esperança para o seu coração, mostrar para você que você precisa depender de Deus. Vamos ficar de pé? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Vocês entenderam a mensagem de hoje ou não? Eu estudei, viu? 2 Coríntios 4, 17 e 18. Vamos lá bem forte? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque são temporárias. E as que não veem.
A recompensa ao passar por vales nessa vida é a certeza que nós temos a vida eterna, sem nenhum vale, sem nenhum sofrimento. Por isso que os vales, eles são leves e são o quê? Momentâneos. Mas a glória é pesada.